Olá, amigos. Olá, senhoras. Olá, senhores. Examinai as Escrituras. Jesus disse isso. Vamos olhar por dois lados. O lado carnal, lei de Moisés, e o lado graça, espírito. Bom, Jesus disse isso. Primeira coisa que os senhores precisam entender. Jesus veio pregar para os judeus. Foi para os judeus que ele veio. Então ele disse isso aos judeus. E as escrituras dos judeus era a lei de Moisés, que eles deveriam examinar. Ele não se referiu sobre a Bíblia, porque a Bíblia não existia. E as primeiras Bíblias, as primeiras 60 Bíblias, passaram a existir no ano 1455, na cidade da Alemanha, uma cidade chamada Manaus. E essas Bíblias foram feitas por um homem chamado Jonathan Gutenberg. Foi nesse ano, 1455, que começou a circular as primeiras Bíblias. E tem mais. Esta Bíblia, essas 60 Bíblias, não tinham as cartas de Paulo. Nenhuma delas. Está na história isso. Então não pode ser as Escrituras, a Bíblia. Bom, voltando a dizer para os senhores, Jesus veio para os judeus. E ele pregou para os judeus. A nossa salvação é após cruz. Porque os judeus não receberam. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas nós o recebemos. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os primeiros, eles serão os últimos. Os últimos, nós, serão o primeiro. Então, a pregação de Jesus no seu ministério carnal não era para nós, gentios, e sim para os judeus. Então, essa escritura era a lei de Moisés, porque era a única coisa que estava escrita. Não tinha mais nada escrito. Todas as outras cartas vieram após a ressurreição de Cristo. Bom, olhando para o olhar da graça, do Espírito, as Escrituras somos nós que cremos, que ressuscitamos em Cristo. Por que somos nós? Porque nós formamos o corpo de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo, que é a Escritura. Sendo assim, nós somos as Escrituras que testifica dele. Porque ao formar o corpo dele, no nosso entendimento, nós testificamos dele em nós. Então, nós somos as Escrituras que testifica de Cristo. Repetindo, nós que cremos, nós que ressuscitamos em Cristo, somos as Escrituras, porque formamos a Escritura, que é o seu corpo. E formando as Escrituras, nós testificamos dele, porque o seu corpo está formado em nosso entendimento. Isso não é para a mente natural. A mente natural fica com a primeira explicação, para não ficar mentindo para si mesmo. Essa explicação que eu estou dando aqui, por último, é para quem ressuscitou com Cristo. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus porque ele parece loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, esta segunda parte da explicação é para aquele que crê que ressuscitou com Cristo. Então, não está mais com a mente natural, está com a mente de Cristo. E aí pode entender o que estou falando. As Escrituras é Cristo. Somos nós. Um abraço a todos.